Esta semana, meus amigos, podemos aguardar altas emoções. Inácio não daria aquela declaração contra o Trump, contra os Estados Unidos, naquele evento que teve, né, para colocar, eles dizem, né, o prefeito de Recife, o novo Nicolas da esquerda, tal do Campos, né, filho de Eduardo Campos, dizendo que o Trump está querendo se meter aqui no Brasil, está querendo prender e tal. A coisa escalonou, porque eles estão tentando colocar essa narrativa, impor essa narrativa como ataque à soberania. O Trump está atacando a soberania brasileira. Nossa, que Trump malvadão! Só que agora, documentos mostram quem atacou a soberania dos Estados Unidos. Olha a audácia dessas pessoas. Foi esses personagens, né, que estão fazendo tantas barbaridades aqui contra a sociedade brasileira. Eles foram lá e fizeram todas essas barbaridades. Não somente na questão das empresas, que isso aí é notório. Os caras estão atacando a soberania de um país. Mas também, no caso Felipe Martins, tinha colocado ontem à noite aqui, a situação só piora para o lado deles. Esta semana nós teremos muitas informações. Vou mostrar tudo aqui, tintim por tintim, o que está acontecendo nesse momento, porque Inácio está desesperado. Ele está vendo que essas situações todas, né, deixou ele muito exposto. Não tem mais como ele pegar e ficar querendo duelar com forças. Ele jamais vai ter condições, né, de conseguir fazer, né, uma contrapartida. Ele é apenas um fantoche. Este aqui, meus amigos, é um dos exemplos que eu mais gosto de colocar nessa grande oportunidade que a gente passa aqui todos os dias no canal Pai e Filhos. O exemplo do Anderson. Ele era pedreiro, fez o curso com o nosso amigo Thiago Gomes, se aprimorou, resolveu dar um up na vida dele. Hoje consegue obter progressos de forma totalmente satisfatória. Aqui estou mostrando para vocês os resultados do Anderson. Esse aqui foi a última venda dele, realmente foi uma baita oportunidade. Hoje ele está tranquilo financeiramente. O valor aqui, ó, que só com um Pix de um negócio que ele acabou fazendo através do curso que ele fez aqui, R$ 959. E ele deixa o desabafo, ó. Bom dia, galera. Vamos que vamos. Trabalhava de pedreiro, 2 filhas pequenas. Ganhava R$ 100 por dia debaixo de sol. Hoje trabalho em casa, apenas com meu celular, muitas vezes até deitado no sofá. Gratidão sempre, Thiago Gomes e toda a equipe. Valeu, Matheus, pela oportunidade, que é uma das pessoas também que fazem parte de toda a equipe do Thiago. Nunca desistam. Tenho 42 anos, tudo é possível. É uma ótima chance para você mudar, virar chavinha, virar esse jogo, meus amigos. Assim como o Anderson, eu tenho certeza que você vai conseguir também todo esse progresso. Ele começou como uma segunda fonte de renda, acreditou, foi atrás, correu, batalhou e hoje está numa situação bem tranquila e a gente fica muito feliz aqui de passar essa oportunidade. O link está aqui logo abaixo para você já ter a sua aula gratuita. Acabou o vídeo, assistam a aula, eu tenho certeza que vocês vão gostar também, até porque não é aqueles conteúdo maçante, chato, burocrático, que as pessoas não têm interesse. É uma coisa nova que eu tenho certeza que todos vão aproveitar essa oportunidade. Gente, analisando aqui, quero colocar uma situação que eu andei percebendo em vários vídeos. O Lula não está nada bem, tá? Não está nada bem. Olha a fisionomia desse sujeito. Aqui ontem, né, ele estava naquele evento aí do filho de Eduardo Campos, tal, né, bravatando como sempre, né, contra o Trump, que o Trump vai aí, né, se meter na soberania do Brasil, tal. Se vocês perceberem, isso aqui é a foto dele, a boca do cara tá roxa. Não é a primeira, segunda, terceira vez que eu noto isso aqui. Não é normal, né, um ser humano tá nessas condições. Geralmente, né, a pessoa, não sei se é muita idade, se que é aí na parte médica, eu sei que esse sujeito aqui não tá nada bem. Tá quase necrosando aí, tá quase ficando preta a boca desse homem aqui, só sai porcaria.
só sai BOSTA da boca desse homem aí, né? E eu acabei anotando isso aí, eu falei assim, gente, esse sujeito não tá bem. Aí nesse evento, né, que olha lá, pode perceber, ó, na imagem do vídeo, aqui, ó, não é a expressão de uma boca normal, o cara tá quase com a boca preta aqui, ó. Eu não sei o que está acontecendo. Vamos observar o ataque dele a Donald Trump. Vamos ver. O Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Olha que história dos Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça dele. Olha aqui, ó. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei, faz tantas guerras, mata tanta gente. Por que eles vão querer criticar o Brasil? Não sei também se é excesso de marvada e tal, né? Mas aqui ele fala, não sabemos se ele se refere ao Alan dos Santos ou se não o Eduardo Bolsonaro, que está querendo investigar. Eu acredito que seja o Eduardo Bolsonaro, não seja o Alan dos Santos. Por quê? Não, ele ia falar, né? Não é na questão de investigação. Investigação, eles estão tentando fazer barbaridades com o Alan dos Santos faz muitos anos. Agora, o Eduardo Bolsonaro, que está ali recentemente nos Estados Unidos, que ele quer prender, esse sujeito não sabe nem o que ele fala. Tamanho o desespero. Agora, eu quero colocar uma situação aqui, meus amigos, uma thread que eu vi aqui no Twitter, eles estão falando em ataque à soberania. Quem atacou primeiro a soberania nos Estados Unidos foi o ministro Alexandre de Moraes. Olha aqui, ó, nos corredores de Washington, a palavra Magnitsky começou a surgir com frequência em conversas sobre o Brasil. A mesma lei que já puniu juízes venezuelanos, ou seja, a Eliane Cantanhede falou que é uma coisa inédita, nunca aconteceu isso. Mentira, mentira. Já aconteceu com juízes venezuelanos aqui da América Latina, né? Olha só, juízes venezuelanos por abuso de autoridade pode agora se tornar um pesadelo real para figuras do judiciário brasileiro. Em 2017, os Estados Unidos sancionaram 8 magistrados da Suprema Corte da Venezuela, incluindo o presidente da corte, Michael Moreno, por minar a democracia ao reverter decisões da Assembleia Nacional. As acusações incluíam corrupção, manipulação de julgamentos e uso do judiciário como ferramenta política. A mesma coisa que acontece aqui no Brasil. A mesma coisa. Os mesmos ataques que o Maduro direcionava aos Estados Unidos são os mesmos que Lula adota ao país americano. É a mesma coisa, o mesmo modus operandi. Como o regime de Nicolás Maduro reagiu, ignorou as sanções, Moreno continuou no cargo até 2022 como se nada tivesse acontecido. É o que eles vão fazer. Adotou o discurso da soberania, a mesma coisa que eles estão utilizando aqui. O chavismo passou a classificar as sanções como ingerência imperialista. Tudo que o Lula está fazendo. Eles seguem o mesmo roteiro. Isolou-se do sistema ocidental, abandonou o dólar, o euro e as transações estatais. Adotou redes de pagamento da Rússia e da China, trocou softwares ocidentais por alternativas russas e chinesas. Por isso que a gente está vendo o Lula fazer acordos, mais acordos, implorar ajuda tanto para a Rússia quanto para a China. A mesma coisa que Nicolás Maduro fez na Venezuela no ano passado. Substituiu magistrados conforme necessário, alguns sancionados foram removidos apenas para dar lugar a outros igualmente alinhados, mas menos visados internacionalmente. O que o Lula fez? Cristiano Zanin, Flávio Dino. E estão dizendo aí que o Barroso vai se aposentar agora quando ele deixar a presidência do Supremo, para ser embaixador em algum país da Europa. Não sei não se agora, nesse momento, ele vai conseguir fazer isso, tá? Por causa das sanções que estão para vir aí. O STF na mira da Lei Magnitsky, no centro da atenção internacional, está Alexandre de Moraes, ministro do STF, que passou a protagonizar decisões controversas como prisões preventivas por tempo indeterminado, censura prévia a veículos e jornalistas, abertura de inquéritos de ofício sem provocação do Ministério Público, quebra de sigilo e bloqueios de bens sem contraditório. Quando o Bolsonaro era presidente, ele não conseguia tão fácil lá na questão do Ministério Público. Depois que o Lula tomou posse, a gente está vendo essa parceria entre ele e o Gonê. Isso aí a gente está vendo aí claramente. Então vejam que eles estão adotando a mesma tática que eles adotaram, que Nicolás Maduro adotou na Venezuela. É coincidência demais.
aqui, meus amigos, quando eles foram sancionados. Como Maduro reagiu? Discurso de soberania, mesma coisa que eles estão tentando fazer aqui, ingerência imperialista. O Lula já falou em abandonar o dólar, que tem que ter a moeda própria, tal, que eles querem fazer aí com os BRICS. E a Ana Paula Henkel, né, falou a respeito disso, essa narrativa que eles estão tentando colocar de soberania contra o Brasil. Olha só, vamos ver aqui. Ó. 2022, eu estava no Brasil no 7 de setembro e eu estava, então, na Jovem Pan, nos Pingos nos Is. Eu desci ali no prédio, fui até a Paulista, fomos muito bem recebidos ali na Paulista, no 7 de setembro. E logo depois, 2 dias depois, deu aquela confusão, vejam vocês, com o Jason Miller, que é assessor do Donald Trump hoje. Ele que ficou preso por muitas horas no aeroporto de Brasília, sendo interrogado por 2 agentes da Polícia Federal que não falavam inglês. Bom. E vejam vocês a ironia. Quem ajudou Jason Miller foi exatamente Felipe Martins, que entrou em contato com a embaixada. Estamos com um problema aqui. Felipe Martins, que era assessor para os assuntos internacionais do presidente Bolsonaro. Entrevistamos o Jason Miller assim que ele chegou nos Estados Unidos. Batemos um recorde de mais de 400 mil telas ao vivo ali no programa. O Jason Miller entrou ao vivo com a gente. E aí, nesse vendaval todo, Felipe Martins fica 6 meses preso por uma entrada fraudulenta, que isso ainda vai dar muito, muito pano para manga. O próprio Jason Miller disse que esse é um assunto gravíssimo. Engraçado que estão falando tanto de soberania nacional no Brasil, que os Estados Unidos não podem interferir, mas essa questão do Felipe Martins trata exatamente de soberania americana. Alguém fraudou um documento de imigração. E aí hoje temos o Felipe Martins, que é uma das peças chaves na aplicação das sanções da Lei Magnitsky, e o Jason Miller, que continua sendo assessor do Donald Trump. Os caras foram mexer com o assessor de Donald Trump, nem imaginando que o Trump poderia voltar, né, ao poder. Quem ajudou, né, o Jason Miller, assessor de Trump, foi o Felipe Martins. É uma coisa pessoal para eles, porque os caras não esquecem. Falam assim, pô, o cara que me ajudou aqui está sendo extremamente injustiçado. O cara ficou meses preso, inclusive em solitária, 10 dias numa solitária. O Felipe Martins ficou 10 dias numa solitária. E esses caras estão falando aí que tá tudo normal aqui no Brasil. Tá de brincadeira. É por isso que essa semana eles vão tentar desesperadamente regular as redes sociais, e é aí que a coisa vai escalonar. Porque já estão preparados, já o governo Donald Trump já está preparado para tudo que está acontecendo. O Eduardo aqui falou a respeito dessa palhaçada aí, né? O Randolfo Rodrigues, que vai ter reciprocidade. Nós estamos aqui, vamos fazer reciprocidade contra os Estados Unidos. Dúvida, não está dúvida de nada, não. Ele tem certeza do que está acontecendo. Ele só está querendo transparecer para a população que está tudo bem. Porque, na verdade, quem está se dando mal são os coleguinhas deles, são os comparsas dele. Vamos continuar aqui que ele vai melhorar ainda a questão. Tendo conhecimento das decisões, o Brasil, como Estado soberano, vai saber qual a melhor medida a tomar. Se for alguma medida que atinja aos interesses brasileiros, repito, um dos princípios do direito internacional é o princípio da reciprocidade. Gênio! Não. Salva de palmas para Randolfo Rodrigues. Como um cara desse pode ser senador, gente? Gênio, gênio. Você é brasileiro que está me vendo certamente. Você já viu várias vezes um presidente brasileiro aplicando sanções em pessoas de outros países, né? Sanções OFAC, não permitindo que as pessoas abram contas bancárias, porque o presidente brasileiro tem esse poder, né? Gênio da reciprocidade. A reciprocidade, ela é uma via de mão dupla. Se os Estados Unidos aplicam sanções OFAC na cabeça da Alexandre de Moraes, o Brasil vai fazer o quê com as autoridades americanas? E vai sancionar quem? O Trump, o Marco Rubio, os juízes do STF dos Estados Unidos. E aí vai o quê? Eles vão ficar impedidos de abrir conta em banco? Como se o Brasil não detém tecnologia do sistema SWIFT? Como se os supercomputadores que abarcam as transações internacionais estão lá nos Estados Unidos e não no Brasil? É por isso que o país que tem a tecnologia tem a maletinha do botão vermelho. É por isso que um país que tem, né, a tecnologia nuclear também é um país mais respeitado militarmente. Falou absolutamente tudo. O Randolfo Rodrigues está desesperado, né? Ele precisa defender. Afinal de contas, né, ele é o líder desse desgoverno no Senado Federal. Só que a hipocrisia é tão grande, né? O presidente Bolsonaro postou isso aqui agora há pouquinho, tá? Agora pelo pouquinho de manhã. Era 8 horas da manhã que ele postou isso aqui. O que ocorre é que os ministros Olha o que o Randolfo Rodrigues falava no passado. Alexandre de Moraes e o presidente do Supremo estão levando as instituições, e notadamente o Supremo Tribunal Federal, a um nível de esgarçamento total. Eu acrescento ao que disse a doutora Raquel Dodge.
Não existe precedente na história do judiciário do mundo. A instauração de inquérito por um órgão, a investigação de um inquérito por esse mesmo órgão e esse mesmo órgão ser destinado a julgar. Aliás, isso remonta a anterior a institutos da lei de Talhão, onde prevalecia o olho por olho, dente por dente. É um retrocesso completo, é uma ofensa à ordem jurídica constitucional do Brasil. É uma ofensa à ordem jurídica constitucional do Brasil. Nós estamos insistindo no pedido liminar da DPF, que está sob a égide do ministro Edson Fachin, e o nível de desgastamento, principalmente com a manifestação recente agora, de não considerar a manifestação da PGR, não deixa outra alternativa a não ser o que eu, o senador Alessandro Vieira e outros senadores acabaram de tomar, o senador Cajuru e outros senadores acabaram de tomar. Interpor mais um pedido de impeachment agora em relação ao ministro Alexandre de Moraes. O que São hipócritas demais, né? O que será que fez essa turminha toda começar a pensar totalmente diferente daquilo que eles pensavam, né? Olha as situações que estão ocorrendo aí. Rapaz, e muitas coisas que a gente deixa de falar, deixa de colocar, porque a gente está vendo a situação que está no Brasil, né? Mas o Eduardo Bolsonaro, olha o outro feito que ele conseguiu aqui, tá? Ele fala aqui, ó, diz que está tendo reuniões diariamente dentro da Casa Branca e com o Congresso americano. A gente vem tendo reuniões periódicas dentro da Casa Branca e dentro do Congresso americano. Ele fala que A gente vem tendo reuniões periódicas dentro da Casa Branca e dentro do Congresso norte-americano. Não só americanos, né? Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, presidente Javier Milei, várias outras autoridades por aí. Então eu fico muito satisfeito de me sentir útil. E a prova maior disso é que agora, quando esse regime alexandrino, que eu chamo, acordou, eles estão fazendo de tudo para tentar me deter. Só que agora já está, a gente vê. Estão vendo aí? Gente, é surpreendente o trabalho que ele vem fazendo. Se o sistema não tivesse tão desesperado, né, incomodado, agredido, né, com a presença dele lá, eles não estariam tão desesperados do jeito que a gente está vendo. Tentando fazer absolutamente tudo para impedir o Eduardo Bolsonaro. Ele é um golpista! Rapaz do céu, meu Deus. Vai. Sei que essa semana promete fortes emoções e a gente já está vendo isso aí claramente, tá? Peço para vocês compartilharem esse vídeo, compartilhem no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho aí no like, vem fazer parte aqui da nossa família, já aproveita e se inscreva aqui no canal, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo, valeu, fui!